das pessoas dizendo que vão assistir depois essa live. Mas então vamos lá. Sejam todos bem-vindos e vamos começar a nossa live sobre dons e talentos. Vamos começar então falando um pouco sobre o que significa. A luz está muito próxima de mim, eu vou deixar um pouquinho mais afastada aqui assim. Deixa eu arrumar aqui. Aí. Vamos começar então falando sobre o que é dom e o que é talento. Essas duas palavras, elas se diferem, né? Elas têm diferença entre uma e entre outra, embora algumas vezes a gente se confunda. Então vamos lá. O dom é uma facilidade que a gente tem em fazer alguma coisa, em ser alguma coisa. É uma facilidade, alguma coisa que ela vem naturalmente, né? Em algumas culturas é dito até mesmo como uma dádiva, alguma coisa que foi dada de presente para outra pessoa, para que ela pudesse usufruir disso. Nós vamos falar sobre isso aqui nessa live, sobre essa coisa que permeia o inconsciente, o coletivo, sobre dom e dádiva serem quase as mesmas coisas, tá? Vamos falar sobre isso aqui. E talento são as habilidades que a gente adquire conforme a gente vai vivendo a nossa vida. Então, eu posso ter um dom e não ter talento. O que significa isso? Eu tenho o dom, então eu tenho facilidade de fazer isso, mas eu não tenho o talento, eu não tenho uma habilidade de fazer isso às vezes com mais agilidade, de fazer isso com mais destreza, com mais leveza, né? O talento a gente vai como se ele fosse aprimorando esse dom, tá? E também pode ser que uma pessoa tenha talento e não necessariamente o dom. O dom, por princípio, né, por definição, ele tem uma característica de que a pessoa nasce com isso. Então, inclusive, essa foi uma das perguntas que eu trouxe. Se as pessoas nasciam com isso ou se elas poderiam adquirir isso conforme a vida. Então, o dom, por definição, a pessoa tem essa característica natural dentro dela. E é decorrer da vida que ela vai desenvolvendo as habilidades para tornar esse dom, aprimorando cada vez mais esse dom. Um outro ponto aqui, na questão da pessoa nascer ou da pessoa que for, se ela vai adquirindo ou não, o que acontece? Vamos supor que você tenha o dom de tocar piano. E aí você nunca viu um piano na sua frente, você nem sabe o que é isso. Vamos supor que existe essa possibilidade, você nunca viu um piano na sua frente e nunca vai ver. Então, você passa a sua vida inteira tendo esse dom dentro de você, mas nunca com a oportunidade de tocar um piano, nem de conhecer um piano. Então, pode ser que durante a nossa vida a gente não desenvolva os nossos dons, tá? Porque ele precisa necessariamente que a gente encontre algo para poder expressar esse dom que a gente tem dentro da gente. Não só no âmbito artístico existe o dom, ele também existe em outras esferas, como às vezes, eu vou trazer um exemplo para vocês daqui a pouco meu, e vai ficar mais fácil isso. Mas a gente pode ter um dom, às vezes a facilidade de se comunicar, de se expressar, de ser sensível, né? Então, essa facilidade em fazer isso, e muitas vezes a gente faz isso desde a nossa infância, a gente já mostra esse dom desde a nossa infância. Então, um dos termômetros pra gente entender se é dom, se é um talento, é perceber se isso vem lá desde a infância e isso vai criando mais força conforme a pessoa vai vivendo, tá? Também o que pode acontecer é a pessoa ter o dom e ela simplesmente não se sentir apta a fazer aquilo. Então, vamos supor que a pessoa... Vamos usar de novo a questão artística. A pessoa tem uma voz maravilhosa, mas ela não sente que quer cantar. Ela não quer aprimorar isso. Ela tem o dom, tá? Mas não significa que ela queira aprimorar aquilo. Isso, às vezes, inclusive, passa por uma outra questão que eu vou trazer aqui pra vocês. Às vezes a gente olha para as outras pessoas com dom, né? E isso vem da pergunta que eu coloquei aqui. Dom é privilégio? Depende do que a gente entende sobre privilégio. Porque, por exemplo, nesse exemplo aqui que eu acabei de dar para vocês, da pessoa que tem a voz maravilhosa, né, que canta lindamente, às vezes para ela isso não é um privilégio, isso é um privilégio às vezes para quem gostaria de ter aquilo. Então é privilégio para quem, né? Segundo, então, aquilo que você entende sobre privilégio, porque nem sempre pro outro o dom dele é. Às vezes é até mesmo uma aprovação.
E aí isso entra um pouco na cultura, isso também entra um pouco nas religiões, que entendem o dom como um merecimento ou como uma provação. E a gente vai entrar então aqui nessa questão de espiritualidade para poder falar um pouquinho sobre isso. Mas vamos voltar então nesse ponto de ser privilégio. Às vezes a gente fica buscando ter dons na nossa vida para se sentir um pouco amado pela criação, do tipo, eu tenho esse dom maravilhoso porque Deus me ama e me fez único nisso daqui, né? E às vezes a gente fica buscando ter esses dons, esses privilégios para se sentir um pouco reconhecida, ou até mesmo se escondendo atrás de uma facilidade, já que o dom ele é um caminho mais fácil, já que a pessoa tem isso dentro dela, é natural isso dentro dela, e a gente fica, então, às vezes, olhando para o outro e dando desculpas pra gente mesmo de não conseguir alguma coisa. Então, o outro consegue cantar assim porque tem dom. O outro consegue expressar assim porque tem dom. Nossa, de onde vem isso que essa pessoa tem? É dom. Eu não conseguiria me expressar desse jeito, porque, eu acho que é dom. E a gente fica se colocando em desculpas para ficar na nossa zona de conforto e não adquirir habilidades, às vezes, para chegar ali. Não tô dizendo que isso te torna menor, inferior, alguma coisa do tipo. Mas qual é o sentimento que você tem quando você observa o dom de uma outra pessoa? Você se sente menor? Você se sente abandonado pela criação, pelo criador ou pelas crenças que você tem aí, tá? Então, às vezes a gente quer... Isso não entra na outra pergunta, inclusive, que eu coloquei aqui, que foi a pergunta que me fizeram, né? Que eu achei interessante fazer a live em cima disso, que é como saber qual é o meu dom? E aí eu faço uma outra pergunta em cima disso. Por que a gente precisa saber qual é o nosso dom? Você está querendo saber qual é o seu dom para que a atividade que você quer exercer ela se torne mais fácil, para que você olhe para os seus pontos fracos e utilize eles como justificativa para você não conseguir aquilo que você quer? Eu sei que muitas vezes na nossa vida a gente não tem oportunidade de adquirir alguma coisa. Mas dentro da sua realidade hoje, dentro do que você tem nas suas mãos, se você puder fazer alguma coisa com isso e você não tá fazendo, às vezes então você tá desperdiçando essas habilidades, tá? Em busca de um privilégio, em busca de um dom que eu tenha. Então, eu deixei aqui também depois algumas coisas interessantes pra gente entrar em contato com esse dom. Porque, como eu falei, às vezes a gente passa despercebida na nossa vida por esses dons. Você pode ter milhares de dons aí dentro de você e você só vai ter contato com 2 ou 3. Porque aí dentro da sua cultura, por exemplo, diz que não pode fazer tal coisa. Aí você vai para um outro país que pode fazer tal coisa e você descobriu que você tem um dom para fazer aquilo. Entendeu? Então, gente, diante disso, diante dessa perspectiva de que o dom ele é um privilégio, eu quero trazer para vocês, é um privilégio para quem? Né? E você que está, às vezes, buscando esse sentido de privilégio, de dom, porque algumas vezes, talvez, você queira utilizar aquilo que você não tem para justificar aquilo que você gostaria de ter, tá? Então, inclusive, isso é muito importante para a gente entender o porquê dessa live. Eu quis fazer ela porque isso vem muito de encontro com o autoconhecimento. Quando a gente tem um autoconhecimento muito potente, a gente deixa com que esses dons venham naturalmente. A gente se abre para a vida de uma forma que esses dons vão aparecendo. E não só os dons irem aparecendo, mas a gente vai aprimorando isso conforme a gente vai vivendo, né? Então a gente vai buscando talento para isso. E pode ser que na sua vida, por mais que você faça uma coisa ou outra, você não adquira esse talento tanto quanto às vezes uma outra pessoa. E tá tudo bem. Como eu disse pra você, dentro da sua realidade, dentro do que você tem hoje, o que é possível fazer com isso? O que é possível desenvolver isso? Isso é autoconhecimento. Isso é desenvolvimento pessoal. É não ficar se comparando com o outro, é não ficar buscando, às vezes, respostas mirabolantes, mágicas, fórmulas mágicas, para justificar aonde a gente tá. Então, com o que você tem hoje, o que é possível fazer? Tá, eu vou dar um exemplo para vocês aqui, que eu achei engraçado, que é o seguinte. Muitas vezes, pra gente adquirir os nossos dons, está inclusive nas resistências que a gente tem, tá?
Então, há um tempo atrás, meus amigos, né, meu noivo também me chamava pra jogar beach tênis. Eu falava, ai gente, que beach tênis, imagina jogar beach tênis o quê? Fui um dia, cheguei lá, descobri o quê? Descobri que eu não tinha zero talento, dom pra isso, não tinha dom pra nada disso, né? Mas foi muito interessante porque eu gostei muito. Falei, nossa, eu adorei esse esporte. E eu sou uma pessoa que não gosta muito de esporte, mas eu gostei muito do beach tênis. E tava jogando lá e eu percebi que era possível adquirir habilidades com treino. Então, assim, talvez eu nunca me torne uma esportista, tá? Uma pessoa ali maravilhosa nesse quesito. Mas pra brincar, pra se divertir, uma coisa que eu gosto, tá bom. Agora, se eu quiser levar isso a sério, se eu quiser talvez tornar isso uma profissão, né, eu teria que desenvolver, porque a habilidade vai se construindo aos pouquinhos, tá? E o dom eu não tenho mesmo, não tem, tá? Uma outra coisa também que eu queria trazer como exemplo para vocês, que é o seguinte, que é a questão da resistência. Teve um curso que eu queria fazer, fiquei 6 anos namorando esse curso e eu não fazia. Eu sentia uma resistência, eu sentia, ai, não sei se eu faço agora, ai, eu acho que não é pra mim, ai, não sei o quê. Pois fui fazer esse curso, tendo uma visão sobre ele. Quando eu cheguei lá, teve uma hora que teve uma discussão entre as pessoas, assim, elas estavam discutindo pontos de vista, e eu fiquei observando aquilo, e eu simplesmente meio que ergui a mão ali e falei, eu acho que isso. Eu percebi que eu tenho na minha vida um dom. E eu percebi naquele momento. Talvez eu tenha esse dom desde sempre, mas só percebi esse dom naquele momento. Que foi o dom de resumir a coisa e meio que fazer com que as pessoas se entendessem. Eu tinha esse dom. Então eu percebi que eu fazia isso sempre na minha vida. Eu via as pessoas às vezes discutindo pontos de vista diferentes e percebi que era possível trazer aquele olhar e aquele outro olhar e trazer como se fosse uma coisa, apaziguar a situação. Apaziguar a situação, trazer um resumo para a coisa, deixar a coisa sucinta, mais simples, descomplicar a coisa. Então eu senti que eu fazia isso com muita facilidade, porque uma coisa que parecia tão monstruosa para aquelas pessoas, aquilo para mim teve uma facilidade. E trago isso para vocês aqui sem, ai, nossa, Léa maravilhosa. Não, reconheci que eu tenho isso. Tenho tantas outras dificuldades, nós todos temos isso, tantas outras dificuldades em outras áreas da nossa vida, mas eu tenho uma facilidade em fazer isso e vou aprimorando como? Fazendo cursos de comunicação, né? Cursos que eu posso conseguir chegar através de outras pessoas. Eu também percebo que eu tenho o dom da sensibilidade, então eu consigo me aproximar mais com outras pessoas, me aproximar mais de outras pessoas. E agora nós vamos entrar num assunto que eu queria então trazer para vocês, que é a questão do merecimento e da aprovação. Algumas pessoas acreditam que é merecimento aquele dom. E pode ser que seja, nós vamos entrar no quesito espiritualidade, que vai ficar um pouquinho para depois, já vou falar sobre isso. O merecimento e a aprovação. A aprovação, ela também pode ser, o dom também pode ser uma aprovação. Então, não necessariamente ele pode ser, inclusive, aquilo que a gente acha sobre privilégio. Ai, o outro canta muito bem, nossa, que privilégio. Nossa, se expressa muito bem, nossa, que privilégio. Tem isso aí com facilidade. Às vezes, para outra pessoa, é uma aprovação. Por exemplo, a pessoa observa que ela se comunica muito bem com 1 ou 2 pessoas no máximo. Quando ela tá na frente de 40 pessoas, ela trava. Ela não consegue fazer isso. Ela entra numa empresa que ela precisa falar para 40 pessoas. E ela não consegue, aquilo trava ela. Então, às vezes, o dom que ela tem de falar pode ser uma aprovação para ela. Ela gosta de fazer aquilo, só que ela tem certas dificuldades. Aí que entra, então, as habilidades e a questão com o talento. A gente ia aprimorando e aperfeiçoando isso, tá? Então, às vezes, o dom, e eu acredito que provação também é merecimento. De alguma forma, é merecimento pra gente crescer, pra gente evoluir em alguns aspectos que estavam adormecidos dentro da nossa consciência. Então, também é uma forma de merecimento. Agora, vamos olhar para aquele merecimento positivo que a gente acha, nossa, que dom, que coisa maravilhosa. Eu não sei se vocês já viram, mas tem um menino na China, e eu não sei o nome dele, depois eu procuro e deixei pra vocês. Que ele, com 3 anos de idade, ele tocava, assim, magistrosamente piano. Ele tocava, ele tinha 3 anos quando eu assisti o vídeo dele tocando, 3 aninhos tocando Beethoven, tocando a 9ª Sinfonia. Era uma coisa estrondosa, dava até medo de olhar para aquela criança. E aí nós vamos entrar na questão espiritualidade.
Gente, se vocês tiverem perguntas nesse ponto, como eu não tô vendo aqui, vocês podem deixar aqui na caixinha, tá bom? Que eu vou vendo depois. Ou até mesmo, se vocês quiserem ir fazendo afirmações e tudo mais, é interessante isso que você falou, não sei o quê, pode ir deixando aqui que eu vou lendo depois. Já vi que vocês deixaram algumas coisas, já vou ver. Então, vamos entrar agora na questão da espiritualidade. Eu trouxe 3 pontos de vista de espiritualidade pra gente bater um papo aqui. Respeitando religiões, dogmas, crenças e tudo mais. Sobre esse quesito dom. Então, nós temos vou dar uma primeira opção. A primeira opção são as pessoas que acreditam, então, em outras vidas. Que nós já tivemos outras vidas e através dessas vidas nós vamos adquirindo uma consciência. Então, eu vou numa vida adquirir uma consciência. Vamos pegar um exemplo aqui de comunicação. A pessoa se comunica muito bem. Então, ela aprimora isso numa vida, aprimora numa outra. E ela vem nessa aqui e fala para as pessoas, se expressa muito bem, tem esse dom de se expressar, essa facilidade de passar informações para outra pessoa. Então, tem essa perspectiva diante da espiritualidade. Vou trazer outro ponto para vocês. Que quando a gente acredita que a gente estava lá com Deus Pai Todo-Poderoso e a gente desceu para esse planetinha aqui, né? Veio aqui nesse corpício e falou o seguinte: vou descer aqui e vou ter esse dom como provação, esse dom como merecimento para eu crescer e evoluir nessa área, tá? Como se a gente tivesse uma opção de escolha sobre a nossa vida aqui, nessa vida terrena. Então, eu escolho isso para eu poder aprimorar os meus conhecimentos e depois, quando eu morrer, quando eu voltar lá para os braços do Pai, descansar lá com o Pai, essa é uma crença que as pessoas têm, então estou trazendo aqui várias que podem permear o nosso inconsciente coletivo. Então, traz essa crença de que depois, quando morrer, pronto, adquiri uma sabedoria, um crescimento e tá bom, já pra mim já adquiri o que tinha que adquirir, tá bom? Tem pessoas que têm essa crença. E tem a pessoa que acredita no nada, que nós viemos aleatoriamente, né? Nós viemos de uma relação sexual, estamos aqui e vamos morrer e pronto, acabou. Sobre essa perspectiva, tem a aleatoriedade, que é quando a gente acredita que a pessoa tem um dom e a outra pessoa tem um outro por questões aleatórias. Aquela pessoa tem porque era pra ser assim, aquela pessoa tem porque era pra ser assim, acabou, tá? É uma coisa aleatória, não tem uma questão de adquirir consciência. Cada um de vocês que estão me assistindo, que estão me vendo, vai sentir uma coisa ressoar com o que eu falei. Então, de acordo com aquilo que você acredita, então se você acredita que você vai adquirindo consciências e quando você encarna novamente nesse planeta, você traz essas habilidades adquiridas em forma de dom aqui, ou que você decide o que você vai fazer quando chegar aqui e que você vai aprimorando conhecimento depois que morre não tem mais nada, ou é aleatório o negócio. Diante dessa perspectiva que você tem aí dentro de você, essa questão que você tem aí dentro sobre dons e sobre talentos, e de acordo com a perspectiva dessas ideias que eu dei pra vocês sobre espiritualidade, eu vou te perguntar: te dá paz pensar como você tá pensando? Que esses dons vêm porque a pessoa adquiriu outras consciências em outras encarnações? Te dá paz achar que é aleatório? Te dá paz achar que a pessoa veio aqui pra crescer e evoluir e depois que morre não tem mais nada? Qual é a afirmação aqui que mais te dá paz? Porque nada adianta a gente acreditar numa coisa que não nos dá paz. Nada, pra mim não faz nenhum sentido. Você vai acreditar numa coisa, sendo que tem tantas outras possibilidades de acreditar em outras verdades, e você vai ficar acreditando numa coisa que te tira o sossego. Então, busca a tua paz. Busca acreditar naquilo que você hoje considera ser o melhor pra você. E viva em cima daquilo, tá? Se você observa que essas ideias não te dão paz, essas ideias sobre espiritualidade não responde essa questão de onde vem o dom, se a pessoa nasce, se a pessoa adquire, então troca essa informação. Eu não sou detentora da verdade absoluta e ninguém é. Estamos aqui expondo ideias, tá? Para que cada um pegue aquilo que servir para si. Então, falando sobre o ponto da questão, então, do que é importante isso para o autoconhecimento, né? Como que eu vou saber qual é o dom? Lembra que eu falei pra vocês que eu tinha deixado 2 coisinhas interessantes aqui pra gente pensar? Então, como saber qual é o meu dom, como me aproximar do meu dom e tudo mais.
Uma das coisas que eu sempre vou bater aqui, isso em tudo, meditação. Quando a gente está meditando, a gente limpa aquele turbilhão de pensamentos que vem na nossa mente e deixa com que a gente consiga ressoar numa energia mais alta e consiga então entrar em contato com as energias mais fluidas dentro de nós, que no caso seria o dom, porque o dom é fluido, né? Ele só é, ele é natural. Então, através da meditação, a gente consegue também adquirir isso. E uma outra coisa, gente, uma outra coisa muito simples. Vai parecer muito babaca o que eu vou falar, mas é viver a vida e estar aberto para viver a vida. Como isso pode me libertar, como isso pode trazer o meu dom. Imagina se eu não tivesse ido para esse curso, talvez eu nunca tivesse tido a consciência de que eu tinha aquela facilidade. Se eu não tivesse ido lá pro beach tennis, tivesse me aventurado lá, talvez eu não tivesse adquirido a consciência de que aquilo era muito gostoso. Descobri que eu não tenho dom, mas que é muito gostoso, que eu gosto e que quero continuar fazendo esse esporte. Tendo dom, não tendo dom, né? A gente ficar se colocando atrás ali do dom, esperando que a coisa aconteça, esperando essa questão da dádiva acontecer na nossa vida, às vezes a gente se esconde e não adquire essas habilidades que poderia adquirir, né? Então, eu acho que isso é uma perspectiva muito interessante. Então, às vezes, se abrir, tem vontade de fazer um curso? Se aventura lá. Vai lá e faz. Quebra essa resistência, vai lá e faz. Porque às vezes ali você descobre que tem um dom, tá? Vai se aventurando dentro da sua realidade, dentro daquilo das suas oportunidades, dentro daquilo que você pode fazer hoje por você. Você tem isso e isso na sua mão. O que você pode fazer com isso? Eu posso fazer tal coisa com isso aqui que eu tenho hoje. Então vai lá. Vai se abrir para a vida. Porque é quando a gente se abre que a coisa começa a acontecer. Se a gente ficar colocando muito mais força nos nossos pontos fracos, a gente vai cada vez mais viver esses pontos fracos. É por isso que eu tô dizendo pra vocês, se abram pra vida. Vão, assim, se vocês me vissem jogando o tal do beach tennis, vocês iam rachar de dar risada. Parecia um trem esquisito lá jogando, parecia uns milinguidos lá jogando, tá? Não, na primeira vez que eu joguei. Mas achei maravilhoso aquilo e continuei. O que eu tirei da minha cabeça? O que as outras pessoas vão achar de mim? Nossa, olha aquela menina lá, Senhor Jesus amado, que coisa horrorosa, manda ela ir pra casa jogando. Sabe? Podem falar, não tem problema nenhum. Achei super gostoso e vou continuar fazendo, por mais que eu jogue muito mal ainda, mas ainda vou continuar porque eu gostei. Tenho dom pra isso? Não tenho. Tenho talento pra isso? Zero, mas estou adquirindo habilidades pra talvez um dia conseguir jogar um jogo legal, tá? Mas nem pela questão do jogo legal, mas porque isso me traz uma satisfação, isso me traz um prazer. Eu não vou ficar me escondendo na perspectiva que as outras pessoas têm sobre o que é o perfeito, tá? Porque às vezes, mesmo que você tenha um dom, você não vai adquirir essa perfeição. Eu tenho aqui pra mim e vou trazer isso pra vocês. A perfeição não é desse planeta. A perfeição não é daqui. A gente tá adquirindo capacidade pra crescer e evoluir, tá? A perfeição não é daqui. A gente vai aprimorar isso. Então, vamos fazer isso com leveza, vamos fazer isso com alegria. Não vamos ficar nos colocando ali, nos comparando com as outras pessoas, buscando essa questão com a dádiva e tudo mais. Falei também que eu ia falar um pouquinho sobre essa questão da dádiva, que a gente às vezes fica se escondendo um pouco nessas questões de privilégios e dádivas, né? Então, tipo assim, isso reforça cada vez mais essas crenças, a gente entra lá na questão do autoconhecimento também. As crenças que dizem, então, o outro é privilegiado porque Deus gosta mais daquela pessoa, o Criador gosta mais daquela pessoa porque deu aquele dom. Então deu o dom dela cantar. Nossa, canta muito bem. Então ela fez sucesso mais fácil, fez dinheiro mais fácil, fez um monte de coisa muito mais fácil por conta desse dom. Então, nossa, Deus gosta mais daquela pessoa do que gosta de mim. Então, quando a gente olha a dádiva sobre esse ponto, sobre essa perspectiva, a gente tá ficando contra a gente. Então, pra quê? Né? Por que a gente não pode olhar para a dádiva do outro, reconhecer aquilo e falar, olha que maravilha que isso tem, que essa pessoa tem essa habilidade, tem essa característica. Eu também posso ter. Eu também posso ter essa habilidade dentro de mim, se eu quiser adquirir ela, talvez não na mesma proporção que a outra pessoa, mas eu posso adquirir isso e sentir o prazer naquilo que eu tô dentro, que eu tô realizando dentro das minhas possibilidades. Quando a gente se compara com o outro, é sempre injusto. Ou a gente vai estar muito por cima, ou a gente vai estar muito por baixo.
Dificilmente a gente se compara com o outro e se coloca no mesmo patamar que a pessoa, tá? Então, vamos ter um olhar atento para isso, tá? Eu quero ter dom para agradar alguém, eu quero descobrir quais são os meus dons para ter uma vida mais fácil. Legal, interessante essa perspectiva. Mas e se você não tiver o dom de alguma coisa que você tá esperando em relação à profissão, por exemplo? E aí, vai ficar esperando a coisa rolar? Não, faz aquilo que você tem hoje para fazer, tá? Que talvez no meio desse caminho você descubra esse dom. Vou contar uma outra coisinha aqui pra deixar a coisa mais visível. Quando eu tava fazendo o curso de teatro, teve uma mulher que entrou na sala e contou que ela tava ali fazendo o curso junto com a gente porque ela queria desenvolver habilidades para falar melhor no trabalho dela, porque ela tinha que sempre lidar com muitas pessoas. E ela sentia que ela travava, então recomendaram ela para fazer aulas de teatro. Bom, essa mulher pegou um texto e no outro dia, na outra semana, a gente tinha que declamar esse texto da forma como a gente quisesse fazer. Ela decorou aquele texto e eu lembro que ela fez uma cena mais ou menos de uns 6, 7 minutos, assim, uns 8 minutos no máximo. E ela nunca tinha tido contato com o teatro, era um exercício primário, mais para nos conhecer e tudo mais. Eu lembro que foi uma das cenas mais maravilhosas que eu assisti. Eu fiquei chegou em mim, a informação passou. Eu não sei se o dom dela era de ser atriz, não sei se o dom dela era de se comunicar, eu não sei qual é esse dom, não importa. Mas eu senti que ela conseguia passar aquilo. E ela dava pra perceber que ela tava nervosa, que, tinha acho que 18 pessoas na sala assistindo. Então, assim, dava pra ver que ela tava nervosa, mas ela sabia fazer aquilo muito bem, então ela realmente tinha um dom ali dentro dela. Agora, é o dom da comunicação, da sensibilidade, é o dom de ser atriz, é o dom de atuar? Não sei. Que importância tem isso, tá? A gente às vezes fica dando tão importância para alguma coisa que às vezes não tem necessidade, tá bom? Então ela tinha isso, ela queria aprimorar isso cada vez mais dentro dela para ela poder expressar lá dentro da área do trabalho dela aquilo que ela vê. Então ela já tinha uma coisa ali dentro dela, ela tinha um dom. Ela estava ali para aprimorar aquilo. E não necessariamente ela ia se tornar atriz, nossa, que coisa maravilhosa. Inclusive não foi isso que aconteceu. Né? Ela nem tinha essa pretensão, né? Ela queria mesmo desenvolver outras habilidades em outros quesitos e olhou para o teatro ali como uma forma de trazer isso, de trazer essas opções. Uma outra coisa também que eu vejo é que eu sempre, desde criança eu sempre falei muito, né? Eu sempre quis me comunicar, eu sempre fazia meus teatrinhos, eu sempre dramatizava as coisas, tinha uma sensibilidade ali. Também não sei medir se isso é uma das coisas que eu vejo também bastante nos terapeutas e nos filósofos, dizendo que dons e talentos, não tem como a gente mensurar isso, tá? Não dá pra dizer se a pessoa tem mais ou tem menos, não dá pra dizer porque é o que a pessoa sente dentro dela, tá? Então não tem muito como falar, isso aqui é um dom, isso aqui é um talento. As coisas às vezes se misturam, mas eu sinto que desde pequena eu tinha isso, né? Eu sentia que eu conseguia me aproximar das pessoas, eu conseguia passar informações pra elas, né? E eu fui fazendo cursos que foram aprimorando isso. Então, pra eu estar fazendo essa live aqui pra vocês, é porque eu me sinto num lugar de facilidade em me comunicar. Senti isso, mas eu tive que ir adquirindo algumas habilidades também para poder estar aqui com vocês, né? Então, o que isso significa? Que mesmo que você não tenha a habilidade de se comunicar e talvez isso seja pedido em algum momento da sua vida, é possível você adquirir isso, tá? Se você estiver aberto para receber isso, aberto para olhar algum outro dom que possa se unir a uma habilidade, tá? Então, talvez você não tenha tanto dom assim para comunicação, mas talvez você tenha o dom para escrever. Então, dentro da comunicação, você tem algum outro dom, alguma outra característica com facilidade que você consegue desenvolver, entende? Então, não vamos ficar muito ali preso se eu tenho ou se eu não tenho esse dom, porque às vezes a gente vai ficar preso a alguma coisa que não vai surtir efeito e pode trazer frustração, angústia, uma sensação de incapacidade diante da vida e não ter necessidade de que seja assim. Pode ser mais leve e pode ser melhor. Eu preparei um exercício aqui para vocês, pra gente repensar como a gente se vê, né? Quais são as características que a gente se vê aqui. O que vai consistir esse exercício? Antes de começar o exercício, eu quero dar uma lidinha no que vocês estavam falando aqui. Vamos voltar um pouquinho.
privilégio seria ter a sensibilidade de perceber esse dom e fazer algo com ele? O privilégio é a característica que você vai dar para esse dom. Porque você pode olhar para uma pessoa e acreditar que aquilo é um privilégio, mas nem sempre é um privilégio para aquela pessoa. Às vezes é uma chatice para ela. Por exemplo, tem um conhecido que canta muito bem. E toda vez que a gente pede para ele cantar, ele não gosta. Então, a gente acha a voz dele um privilégio, que coisa maravilhosa, aquela voz, né? Que coisa linda. Mas às vezes a pessoa não é, entendeu? A pessoa não quer ficar cantando, às vezes, ali para as pessoas. Então, a sua pergunta é: o privilégio seria ter a sensibilidade de perceber esse dom e fazer algo com ele? Não necessariamente. O privilégio é o teor que você vai dar para esse dom, segundo a sua vivência, a sua experiência. Às vezes a pessoa tem, sei lá, o dom de... Esse negócio a gente brinca às vezes, né? Ai, você tem o dom de me irritar. Às vezes a pessoa tem o dom de irritar a outra pessoa. Então, assim, nem sempre é essa sensibilidade de fazer alguma coisa com isso, tá? Então, privilégio é o que eu acho sobre isso, na minha perspectiva do que é privilégio, sobre o outro, sobre o mundo, sobre as minhas próprias questões, tá bom? Mas talvez o dom, sim, possa ser uma questão da gente olhar com sensibilidade pra gente mesma. E aí entra o talento de, ao observar essa sensibilidade nesse dom, fazer alguma coisa em relação a isso. Aí você vai adquirindo habilidades, ou seja, vai tornando a coisa mais talentosa, né? Vai aprimorando ali esse dom, tá bom? Se eu não respondi a pergunta, me pergunta aqui mesmo onde a gente tá, aqui nessa paginazinha aqui, ou ali na caixinha de perguntas que eu já vi que tem pergunta também. Acho que nasci com o dom da comunicação, mas só fui adquirir habilidades quando fui estudar sobre oratória e persuasão. Seria isso? Exatamente isso. Você sente uma coisa aqui dentro, que você se expressa muito bem com os amigos, com a sua família, mas você às vezes só consegue abranger algo maior, como por exemplo num trabalho ou qualquer outra coisa da sua vida, quando você vai adquirindo habilidades. Algumas pessoas têm o dom da comunicação e conseguem, às vezes, sem adquirir, já vem com essas habilidades ali imbuída. Por isso que eu falo que não tem como a gente mensurar o que é talento, o que não é, o que é dom, tá? A coisa vai meio que se misturando, mas é isso mesmo. Se você sente que você sempre teve essa facilidade de se comunicar, né? Não só falando, mas às vezes escrevendo, né? Ou também a comunicação também é uma interpretação. Então você tinha facilidade de interpretar as coisas desde muito cedo, então talvez você tenha realmente esse dom. E aí quando você vai pra vida e você começa a aprimorar isso, que nem você disse, quando eu fui estudar sobre oratória e persuasão, é que você adquiriu ainda mais habilidades para isso. Como chegar no outro? O que eu tenho que falar? Quais são as palavras que eu tenho que falar para chegar ali no outro? Qual é o gesto que eu tenho que fazer? Então você adquiriu habilidades para chegar ainda mais no outro. É isso que a gente chama de talento. Disse Musa. Boa noite, Gina. A Isa disse: você tem mesmo. Amiga, eu não faço ideia do que foi que você... do que é que eu tenho mesmo. A Anja dizendo boa noite, Li. Consegui entrar agora. Seja bem-vinda. E vamos que vamos. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Minha tia dizendo que era uma tagarela. E era mesmo, gente. Eu falava muito até desde sempre. Eu sempre falei muito. Como você vê a vontade de aprender coisas diferentes do que os já sabidos talentos? Vamos lá. Como é que eu vejo? Você tem vontade... Vamos supor que você tenha vontade de entender sobre gastronomia. Eu, por exemplo, tenho uma vontade um dia de conhecer vinhos. Tenho, assim, alguma noçãozinha ali de vinho e tudo mais. Mas queria um dia... e tem pessoas que têm o dom de tomar o vinho e entender qual é a uva, qualquer coisa. Às vezes elas estudam um pouquinho e já sabem qual é a coisa. Algumas pessoas podem ficar ali anos entendendo, estudando e não adquirir isso com facilidade. Então vamos lá para a sua pergunta. Como você vê a vontade de aprender coisas diferentes do que os já sabidos talentos? Então você já sabe que você tem ali talentos, né? Você já sabe que você tem habilidades para exercer alguma coisa. Aí você quer fazer alguma coisa diferente. É aquilo que eu disse. Se abrir para a vida nunca é demais. Se abrir para a vida para adquirir novas informações, para aprimorar algum campo do conhecimento, nunca é demais.
Então, é assim que eu vejo. Se abrir para alguma coisa diferente daquilo que eu já conheço, é sempre algo maravilhoso, tá? Não é porque você trabalha com comunicação que você sempre vai voltar para isso. Talvez você olhando para um outro quesito, por exemplo, você vai estudar vinho, aí você gosta tanto da coisa, você pode começar a se abrir um site sobre isso, né? Você pode passar informações sobre isso. Você às vezes pode até unir as coisas. Se abrir para a vida é uma coisa maravilhosa. E se você tem uma vontade ou um desejo de conhecer alguma coisa diferente, vá atrás, mesmo que possa não parecer ter nenhum sentido para você. Como, por exemplo, o que poderia agregar no meu trabalho ou nas minhas relações? Vinho, por exemplo, tá? Mas é uma coisa que eu gosto, que me faz bem, tá bom? Então, é mais a questão que passa ali pela vontade e pelo desejo que a gente tem de adquirir mais conhecimento. E quando a gente abre para a vida das possibilidades de abertura, desse leque de possibilidades, a gente às vezes consegue até mesmo juntar as coisas. Por exemplo, esses dias eu postei o Reels aqui, né? Então eu uni interpretação, né? Tava interpretando ali as coisas, uni um pouco do que eu sei como atriz, né? Pra me expressar e pra me comunicar e passar uma mensagem aqui pra vocês em relação ao autoconhecimento. Então eu uni ali as habilidades que eu tinha, dons pro meio lá, trouxe isso tudo para poder trazer alguma coisa aqui para vocês. Não só no trabalho, no campo do trabalho a gente tem isso. Nos nossos relacionamentos também, nas nossas relações, em todos os campos, em todos os setores da nossa vida, no financeiro, enfim, em todos os campos a gente pode ter habilidades e dons, tá bom? Tem uma pergunta aqui. Eu acredito que seja ligado com a espiritualidade. Para mim tem a ver com a nossa missão e propósito aqui. Isso é maravilhoso, porque é uma das coisas que eu também acredito. Acredito que nós temos alguns propósitos, sim, que isso tem a ver com a nossa espiritualidade, a bagagem da nossa espiritualidade, de nós como seres espirituais. Porém, eu não me amarro a isso, porque se eu ficar buscando, às vezes, esse propósito, nossa, será que eu tô vivendo o meu propósito aqui? Isso pode me trazer uma grande angústia, que é uma das coisas que nós vamos discutir lá no meu curso, tá? Que vai ser agora em maio. Dia 10 de maio a gente vai lançar ele. Então, por mais que eu entenda que nós temos propósitos a alcançar aqui, alguns objetivos, passar por algumas coisas para o nosso crescimento e evolução, se eu me prender a ele, eu me amarro. Eu não sei se você tá aqui pela primeira vez e tudo mais, mas eu sempre conto essa história. Então, há uns 6, 5 anos mais ou menos, eu tava lá formada em artes cênicas, em jornalismo, com aquela bagagem, né? Eu sentia que eu tinha aqui a missão de ser atriz. Nossa, eu sentia que esse era o meu propósito de vida. Só que aquilo começou a me trazer uma angústia, porque quando vinham as dificuldades, eu não sabia lidar. Então, lembra dos pontos fracos que eu falei? Eu tinha pontos fracos, eu não sabia lidar com esses pontos fracos. E por mais que talvez isso fosse um propósito ou não fosse um propósito, eu coloquei isso dentro de mim. Só que aí eu via que eu tinha uma impossibilidade, tinha um impasse de conquistar aquilo, eu senti uma angústia tremenda, tá? Então por isso que hoje eu entendo que, beleza, legal, interessante ter um propósito, legal, interessante ter uma missão aqui nesse planeta. Só que agora, se eu quiser tentar ficar o tempo todo descobrindo qual é a minha missão, qual é o meu propósito, eu não vou viver o que tá acontecendo aqui hoje. Acho interessante, acho legal a gente olhar para o que a gente gosta. Esse é uma das coisas mais maravilhosas que existe dentro da gente. O que eu gosto e o que eu não gosto. Isso pode ser um termômetro pra gente descobrir qual é o nosso propósito e qual é a nossa missão. Tem alguma coisinha aqui dentro da gente. Eu acredito que uma das minhas missões, um dos meus propósitos também aqui, seria passar o conhecimento para outras pessoas. Pode ser que seja, pode ser que não. Gosto de fazer isso, sinto que tenho certas facilidades, e onde eu não tenho facilidade, vou tentando adquirir conhecimento, adquirir habilidades para exercer isso aqui para vocês, mas não fico me prendendo a isso, porque se não for um propósito, vamos supor que lá eu abro um oráculo e lá o oráculo me fala, não é esse o propósito. Pô, mas eu gosto de fazer isso. Isso me dá muito prazer, isso me dá satisfação. Eu vou ficar chocada. Então, às vezes, a gente querer abrir a caixinha de Pandora para adquirir algumas informações, de que vai nos valer? Por isso que eu falo sempre, essa informação vai te trazer paz? Essa informação vai te trazer leveza? Vai te trazer alegria? Então, joia,
tá? Se você quer descobrir ali o seu propósito, deixei aqui pra você 2 dicas interessantes, que é a meditação, que é quando a gente esvazia o nosso campo mental, né? A gente abaixa, inclusive, a nossa frequência cardíaca, mas eleva o nosso padrão vibracional e a gente começa a entrar em contato com esferas mais elevadas. E aí a gente pode entrar em contato com o nosso dom, com aquilo que está no cerne ali. É como se a gente... Imagine uma cebola, é como se a gente fosse, através da meditação, fosse tirando as cascas dessa cebola e a gente fosse encontrando o centro, aquilo que pulsa dentro da gente. Então a meditação tem esse poder maravilhoso ali de trazer a gente para o nosso próprio centro. E a outra coisa é se abrir para a vida. Né? Ai, não gosto de esporte, mas vai experimentar alguma coisa ali que você não gosta. Né? Às vezes tem alguma coisa ali em específica que faz com que você traga novas habilidades para você que antes você não tinha. E isso a gente entra numa outra questão também de julgamento. Às vezes a gente fica tanto no julgamento de ai, aquilo é ruim, ai, aquilo vai fazer mal, aquilo não sei o quê. E às vezes você se permite usufruir daquilo e vê que é coisa interessante. Isso acontece às vezes com pessoas, né? A gente olha pra pessoa, né, e fala assim, nossa, aquela pessoa não sei o que, não sei o que, não sei o que. Julga aquela pessoa e aí conhece a pessoa, conhece a história dela e fala, pô, não era tudo isso que eu pensava que fosse, né? Então tem características interessantes naquela outra pessoa, né? Que eu posso enxergar nela se eu tirar isso daqui. É o que a meditação faz com a gente. E se abrir pra vida, se abrir pro que a vida tá oferecendo pra gente. Dentro da nossa realidade, dentro das nossas perspectivas, né? Se abrir. Uma outra coisa legal aqui que eu posso oferecer pra vocês também é, todo dia de manhã, você perguntar assim, como pode melhorar? Pergunta pro universo, joga isso. Não é pra uma coisa específica, não é pra um Deus, não é pra nada. Mas pro universo, como pode melhorar? Como pode ser mais fácil? Tá? Como pode melhorar? Como pode ser mais fácil? E solta isso, e deixa essa coisa acontecer. Vou deixar aqui agora para perguntas, para vocês fazerem perguntas, mas eu quero fazer aquele exercício que eu ainda não fiz. Se você tiver papel e caneta próximo de você, se não tiver, faz mental mesmo, mas é legal se tiver papel e caneta aí com vocês. Esqueci de falar isso, inclusive, no começo da live. Divide assim o papel em 2 e coloca assim: habilidades, características, sentimentos que você acredita que você tem, que são positivos, e outros que são negativos. Eu fiz um exemplo aqui. Então, pegue algumas características que você acha que você tem que são positivas e outras que são negativas. Então, eu fiz alguma coisa aqui. Positivas. Peguei um exemplo. Me sinto comunicativo, expressivo, sensível, alegre, inteligente. Dê 5 opções, 5 exemplos. E no outro canto você coloca aquilo que você acredita que é negativo dentro de você. Então, eu coloquei aqui: arrogante, impaciente, preguiçoso, disperso e impulsivo. Acredito que essas coisas aqui são negativas e que existem dentro de mim. Então, seja sincerão aí com você, sincerona aí com você e escreve o que você acha sobre si mesmo. Então, o que você acha de positivo sobre você, né? O que você acha quais são as habilidades que você tem aí dentro, quais são as facilidades que você tem dentro de você. Eu tenho facilidade em me expressar, tenho facilidade em me comunicar, tenho facilidade em resolver problemas, tenho facilidade em resumir, tenho facilidade em unir as pessoas, entendeu? Coloca aí o que você tem facilidade, o que é que você sente que é difícil pra você, você sente que tem sentimentos aí, coisas que te bloqueiam, que fazem com que você se procrastine e tudo mais. Coloque isso daí. Agora, o que a gente vai entender? O que é o papel do autoconhecimento? O papel do autoconhecimento é olhar para aquilo que é ali, então, que tá te prendendo, que não tá fazendo com que você se liberte, com que você adquira cada vez mais habilidades. Olhar, então, para isso que seria, então, as questões negativas. Quando a gente olha para essas questões negativas, a gente começa a entender que, às vezes, uma dessas características nos privam de conseguir ainda mais adquirir alguma outra informação. Por exemplo, aqui, eu coloquei arrogante. Como uma pessoa arrogante vai se comunicar bem? Pode ser até que ela consiga, mas até a página 2. Por quê? Dentro da comunicação, a gente precisa não só falar, mas também receber. Se eu for arrogante e não querer receber a informação da outra pessoa, a comunicação ela vai só se dar de uma via, que é eu falando, tá? Aí é fácil. Mas aí, e se eu precisar ouvir a outra pessoa? Porque eu aprendo muito na comunicação isso, a ouvir o outro, a receber. Entende? Então,
você olha ali para esse ponto fraco que você tem e no autoconhecimento, então, a gente olha para esse ponto fraco, descobre quais são as causas que permeiam esse ponto fraco, dissolve, ressignifica ele para que você consiga aprimorar essas habilidades positivas, tornar ela mais limpa, ela mais... limpa, acho que a palavra pode ser essa, mais clean, né? É essa questão, tornar ela mais próxima de você mesmo. Então, é sempre isso. Uma característica, às vezes, que você tem, que você considera ali ser negativa. Então, por exemplo, uma pessoa, ela é impulsiva e ela é sensível ao mesmo tempo. Então, ela tá conversando com alguém, ela tem uma sensibilidade muito grande com a pessoa, ela percebe que a pessoa tá mal, tá numa roda de amigos, olha pra pessoa, ela é meio impulsiva. Ela fala assim, nossa, você tá mal, né? Tô vendo que você tá triste hoje. Às vezes a pessoa não quer nem falar. Então, ela tem a capacidade da sensibilidade, mas às vezes ser impulsivo faz com que ela fique um pouco destrambelhada. Então, não consegue desenvolver, às vezes, essas habilidades, esses talentos, para aprimorar alguma característica que às vezes é um dom dela, tá bom? Então, por isso que é importante o autoconhecimento, a gente entender quais são os nossos pontos fracos, dissecar eles, né? Ressignificar e assim, ao ressignificar, trazer novas informações para esse novo campo da consciência de habilidades que podem fazer com que a gente entre em contato com o nosso eu maior, vamos dizer assim. Tá certo? Acho que passamos aqui por pontos muito interessantes. Tem uma outra pergunta que eu tinha colocado aqui, que era, só terei sucesso se tiver dom? Obviamente que essa resposta é não, tá? Se eu ficar esperando eu ter dom de alguma coisa e eu observar que eu não tenho dom de nada, que isso eu disse pra vocês que é meio impossível, né? A gente tem o dom de alguma coisa, nem que seja um sentimento específico, como a sensibilidade, né? Como a alegria, alguma coisa. Algum dom nós temos. Então, se eu ficar esperando isso pra obter sucesso, não só no profissional, não só em finanças, não só em relacionamentos amorosos, mas sucesso também dentro de nós mesmos, a gente se sentir com sucesso, né? E outras esferas da nossa vida. Ter sucesso, inclusive, dentro da questão da saúde, tá? Então, eu vou ficar esperando eu ter dom? Eu vou ficar esperando eu encontrar algum dom dentro de mim, ver se alguma coisa vai acontecer aqui, eu vou ficar aqui sentada esperando? Não, tá? Então, adquirir ali habilidades para que se chegar a alguma coisa. A coisa tá difícil, a coisa não tá andando, mas você gosta de fazer, então torne ela prazerosa para você. Porque às vezes o que faz com que alguma coisa não obtenha o resultado que você quer alcançar é as vozes que tem dentro da sua cabeça dizendo o que as pessoas vão achar disso. O que fulano vai pensar sobre você? Não é muita responsabilidade, são essas vozes. E são exatamente essas vozes dentro da gente que reforçam aqueles pontos negativos que a gente estava falando aqui nos exemplos, tá? Então, acho que nós passamos por pontos interessantes, falamos sobre o que é dom, sobre o que é talento, as diferenças sobre isso, por que é importante falar sobre isso no autoconhecimento, a questão, então, envolvida com a espiritualidade nisso tudo. Também falei sobre as crenças que a gente pode ter em cima disso, em relação a privilégios, né, em relação a ser dádiva, ser uma coisa do divino, né, e que isso pode nos prender. Fizemos um exercício legal. E a questão do se tem como adquirir dom ou se a gente nasce com ele. Então, passamos por todos esses pontos aí. Alguém tem alguma pergunta? Vou deixar aqui aberta a caixinha. Tô vendo aqui que a única pergunta que tinha eu já respondi. Veja se vocês têm alguma outra pergunta que vocês gostariam de fazer, se vocês observaram isso em algum aspecto da vida de vocês e vocês falaram assim, eu acho que eu não entendi isso, né? Ou ficou confuso, alguma coisa que eu expliquei não fez sentido. Vocês têm alguma pergunta? Pode perguntar tanto aqui na caixinha, quanto pode perguntar aqui também. Vou dar aí um minutinho. Enquanto isso, gente, essa luz aqui frita minha cara. Tô fritada, tô morrendo de calor aqui. Alguém tem alguma pergunta? Como não apareceu aqui na caixinha, eu acredito que não. E nem aqui, né? Bom, então, diante disso, como vocês não têm nenhuma pergunta, eu fui respondendo aqui também o que foi surgindo. Eu não sei se eu passei por alguma pergunta e não vi. Enfim. Então é isso. Vamos encerrar aqui a live de hoje. Fizemos esse exercício. Eu tava encerrando. Olha eu louca.
A Michelle já ia me matar. Seguinte, depois que vocês desligarem aqui, lá no meu canal do Telegram, como é que eu faço para acessar esse canal? Vai no link da minha bio, vai lá no meu perfil, tem um link. Você clica lá, vai estar escrito canal do Telegram e você acessa. Vai ter lá um áudio maravilhoso em que eu trouxe um monte de coisa para vocês. Vou ler para vocês o que tem nesse áudio. São downloads. Então são o quê? Informações para que isso seja inserido numa perspectiva a nível físico, mental, emocional e espiritual no seu sistema. Então, é interessante fazer esse áudio uma vez, 2 vezes, 3 vezes, o tanto que você quiser fazer, tá? O que eu coloquei lá pra vocês? Eu trouxe pra vocês informações de merecer brilhar, eficiência, foco, confiança, estar aberto a ideias, como eu disse pra vocês aqui, responsabilidade, pra gente tirar a questão das crenças de isso vai me trazer muita responsabilidade, então não quero. Vou ficar aqui na minha zoninha de conforto. Questão com responsabilidade, autoaceitação. Isso é maravilhoso, porque quando a gente se autoaceita, as coisas vão acontecendo, vão se abrindo. E mesmo em meio a dificuldades e aos problemas, a gente se sente aceito por nós mesmos, tá? A gente não fica esperando que o outro aceite a gente mesmo se aceita. Falando sua verdade, olha que coisa mais maravilhosa para esse tema que a gente está falando sobre dons e talentos. Falar a nossa verdade, expressar a nossa verdade, se comunicar com aquilo que a gente acredita que é a nossa verdade, tá? E também o que é a verdade ali na perspectiva mais elevada. Deixei ali então para vocês um áudio maravilhoso, tá lindo demais esse áudio, então entra lá no canal do Telegram, é gratuito, é só você ir lá no link da bio, acessar o canal do Telegram e esse áudio, assim que eu fechar aqui essa live, vai estar lá esse áudio, a Mi vai subir lá para vocês, tá bom? Sinto então em encerrar aqui. Maravilhosa gratidão, um beijo maravilhosa, Sarinha. Um beijo pra minha sogrinha, ela tava aqui, nem tinha visto, um beijo pra ela. Minha tia, Liege, gostei demais. Um beijo, tia Rosilei também, tava aqui com a gente. A Gabi, a Cacau, gratidão, Cacau, por estar aqui junto com a gente. E é isso. Se alguma coisa não fez sentido, joga fora. Se fez sentido, guardem no coração de vocês. E até a nossa próxima live. Um beijo. Gratidão pela participação de todos vocês.